Olá, você está no Política Sem Mistério. Aqui sempre são 5 mulheres, hoje nem todas, mas com 5 identidades. E todas com um único objetivo, levar a reflexão política para a sua casa, para o seu lar. Então sejam todos e todas aí muito bem-vindos para a gente passar esses próximos 50 minutos falando de assuntos que de alguma forma ou outra irá impactar na sua vida. E hoje o tema é um tema muito conhecido, acho que todo mundo fala sobre essa palavra, corrupção. Então, para isso, a gente já convidou aqui 2 grandes gestores públicos para falar sobre essa temática e com certeza será um discurso muito rico, porque eu estou aqui do meu lado com o Capitão Azevedo. Seja muito bem-vindo, meu Capitão Azevedo, que já foi prefeito nessa cidade, vice-prefeito, e a gente vai passar aqui uns 50 minutos falando sobre esse tema que é para lá de periclitante, né? Um tema muito bom. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado ao telespectador, doutora Lisdeira. É interessante sair esse debate para a gente passar a comunicar com a sociedade, principalmente em um tema de alta relevância, que é a corrupção. É o maior câncer que dentro de um sistema, né? Tanto de todas as áreas, a gente falando, principalmente na econômica do nosso país, que afeta principalmente aos mais carentes que não têm acesso ao serviço, porque a corrupção, ela intercepta no meio do caminho chegar esses recursos lá onde deve chegar. Onde deve chegar. E, além disso, né, para colocar esse discurso ainda melhor, nós estamos com o vice-prefeito dessa cidade, Anderson Guinho, mais conhecido como Guinho, e aí a gente também vai bater um papo. Seja bem-vindo, vice-prefeito, como está o senhor? Primeiro, eu cumprimentar e agradecer o convite, Lisdeile. É sempre um prazer pela segunda vez aqui nesse programa, né? Política Sem Mistério, não tem mistério nenhum aqui. Nenhum. Aqui é clareza mesmo. Larissa, quero cumprimentar também, Capitão Azevedo e a todos que estarão acompanhando essa entrevista. Estou no lugar certo, eu acho, né? Com certeza. Então, agradecer e espero que seja um papo bem produtivo, um tema em que, infelizmente, nós que somos políticos, né, a população sempre bota como tradução, né, da política a corrupção. Coloca todo mundo no mesmo barco. E a gente precisa estar sendo, além de combater a corrupção, está combatendo essa interpretação errada de muitas pessoas, de que nem todos os políticos são corruptos. Existem homens e mulheres sérios na política e a gente precisa estar mostrando para a sociedade que essas pessoas devem servir como exemplo para que outros também estejam dispostos, né? Homens bons e mulheres com os mesmos pensamentos de seriedade se envolverem na política para a gente tentar mudar esse país. Perfeito, e Guinho já deixou uma deixa muito importante, né? Que as pessoas têm esse hábito de universalizar a corrupção, achando que toda e qualquer pessoa que entra nos caminhos da política, né, principalmente do legislativo ou do executivo, ou seja, que poder que for, ou em ambiente que for, que todo mundo é corrupto e não é por aí, né? Mas nós já estamos aqui com Larissa Araújo, a nossa analista política mais afiada do sul e do extremo sul da Bahia, né? Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite, Liz. Gostaria de cumprimentar o Capitão Azevedo, seja muito bem-vindo. Ao nosso vice-prefeito Anderson Guinho, que hoje aqui está conosco. Não tenho dúvida, Liz, que vai ser uma discussão muito interessante e de bastante relevância. Com certeza será. Gente, e a gente vai falar desse tema que é bastante polêmico, né? A corrupção. A corrupção no serviço público é um problema sério. E em muitos países e ao redor do mundo, não é diferente em Itabuna, em qualquer lugar e do mundo se fala na corrupção. Tanto é que tem um termômetro de países, né? Qual é o país mais corrupto ou não. O Brasil, se eu não me engano, está lá entre 100 e 150, por aí é a posição dele. E ele pode assumir, a corrupção, ela pode assumir diversas formas, desde subornos diretos até desvios de verbas públicas, nepotismo, favorecimento indevido em processo de contratação, rachadinha, petrolão, tantas formas que aí vai assumindo.
Mas vamos lá, vamos começar aqui. E o primeiro tema que a gente vai trabalhar aqui, capitão, que a corrupção, ela mina a confiança da população nas instituições governamentais e prejudica a eficiência. Então, eu queria discutir com o senhor a respeito da corrupção, porque a partir do momento que gestores públicos, seja ele um prefeito ou um vice-prefeito, secretários, vereadores, praticam um ato de corrupção, isso causa danos na própria credibilidade da administração pública, como também atinge o seu patrimônio, não é isso, capitão? Exatamente. Veja que é danoso numa cadeia que vai de onde nasce o valor, ou a importância, ou o recurso, por exemplo. Sai o recurso da União. Esse recurso é direcionado à saúde de um determinado município. Nesse caminho, né, onde vai passando, é comum se detectar que alguém vai delapidando ele. Aí vai entrando aquela questão de suborno, dos acordos para passar percentuais, não é? Aqueles acordos espúrios que eles vão acontecendo e o recurso saiu, por exemplo, 1 milhão de lá da fonte, lá na União. Quando ele passa pelo estado e chega no município, ele vai estar lá menos da metade. Vai desidratando. Vai desidratando nesse caminho. E com isso, aquele 1 milhão que deveria chegar inteirinho dentro das esferas do município, né, dentro da sua estrutura, para você conseguir atender, por exemplo, como eu falei, a área da saúde, aí você vai observar que o recurso chegou menos da metade e com isso a demanda não será atendida. Então, se a demanda não é atendida, nós estamos falando de saúde, que é o bem primordial e principal na vida de um ser humano, das pessoas. Então, quando o cidadão ele detém o cargo, ele deve ser um grande defensor, né? Um grande guardião desse erário, porque esses recursos é para atender demandas, principalmente de pessoas que não têm do que se valer para um atendimento, para um socorro, para um momento de precisa do médico, da saúde, não é? Então ele não tem. Quem tem condições financeiras vai e resolve o problema. Colocar o serviço público para funcionar como deveria funcionar, em quantidade e qualidade suficiente para a população, né? Então, exatamente, mas isso une muito hoje no nosso país da cultura do político. A política, os políticos fizeram com que a sociedade tivesse um repúdio muito grande quando se fala de político. Quem é um político? Então ele vai sendo reprovado. E coloca, às vezes, todos até de uma forma da angústia que sente, coloca todos na mesma vala, todas as pessoas. E olha que não deve fazer isso, é um pecado. Que toda regra tem exceção. E como também na corrupção, isso aí a gente notoriamente vê que tem exceção. Isso aí é natural. Eu sempre, do dia que eu entendi como gente e que passei a trabalhar no serviço público, o maior zelo que eu tive, tenho e terei é justamente na questão de você ser um fiel guardião do erário público, do dinheiro, fiscalizar de onde ele chegou, de onde ele está e a finalidade dele até a ação final. É isso, né? O nosso vice-prefeito aqui, Anderson Guinho, o que o capitão está dizendo, e você também chegou a mencionar, o fato da corrupção ser considerada um fenômeno sistêmico. Isso acaba diminuindo tanta credibilidade, e qualquer pessoa que parece que entra no serviço público, parece que aquela pessoa já quer se corromper, né? Leva a peixe, não, você está querendo isso, está querendo oportunismo. Parece que nunca ninguém é enxergado como uma pessoa que quer fazer o bem comum. Até porque isso nasce até mesmo do entendimento da função de cada um na sua esfera política. Seja dentro do parlamento municipal, seja dentro da prefeitura, seja como secretário ou qualquer coisa do fato, seja no parlamento como deputado federal, seja na Assembleia Legislativa. Existe um conflito muito grande sobre a função de cada um e isso faz com que as pessoas coloquem todo no mesmo barco. Primeiro ponto, quando o cara, eu já passei por isso, né? Uma vez eu pedi voto para uma pessoa que eu considerava meu amigo, e aí eu falei, olha, eu vou ser candidato, queria contar com você. De imediato ele falou que ia votar em mim, só que ele estava precisando tirar a habilitação, se tinha como eu pagar a habilitação dele.
Então você percebe que o entendimento dele da política é que ele precisava tirar vantagem do fato de ele estar candidato. Que é sempre uma troca. Exatamente. Não existia um pensamento coletivo, não é de que não, eu vou votar em você porque eu acho que você vai representar bem a nossa sociedade, que você tem algo a oferecer à nossa população e à nossa cidade. Não, eu vou tirar vantagem logo dele. Então a gente vê isso muito comum, não é, na sociedade. Pessoas que estão com determinados políticos por vantagem própria, né? E existem pessoas esclarecidas que não acreditam naquele político, que tem total convicção de que ele não tem preparo, de que ele não tem condição de estar ali, mas vai votar porque foi beneficiado, seja com emprego, seja com qualquer situação financeira, não é, que faz com que ele vote porque, primeiramente, ele foi beneficiado. Né? Então é dessa forma que contribui, porque o cara diz, não, se ele pagou minha habilitação, é porque ele tem condição de tirar muito mais lá dentro. Então ele dá uma gota, depois quer o copo, depois quer a garrafa. Não existe motivo para que uma pessoa, só porque é candidato, pagar a habilitação de outra pessoa. Sim. Se ela paga, é porque lá no mandato ela tem condição de tirar 10, 20 vezes mais daquilo que ele gastou. Isso tudo diminui a credibilidade do serviço público, não é isso, Larissa? E, de fato, toda pessoa que quer ingressar ou ingressa dentro das instituições públicas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, principalmente, vamos pegar esses poderes, porque não é só Poder Executivo ou Legislativo, porque tem Caixa Econômica, tem instituições, empresas mistas, sociedade de economia mista, vários conglomerados públicos, né, instituições privadas também. Então, as pessoas que querem ingressar ou estão, todas levam essa pecha, né? Se está ali dentro, é porque está dando, ou é porque está favorecendo, é porque está se lucrando, né? Está praticando um benefício próprio ou um benefício de terceiro. É uma perda da credibilidade enorme, não é? Sim, com certeza. A corrupção, ela é um sistema muito bem estruturado dentro da política. Sim. A gente percebe isso. E eu achei interessante o que foi dito aqui anteriormente, é que o gestor público, ele, naquela pessoa que está ali representando os interesses da população, ele de fato tem essa responsabilidade de ser o guardião, o principal defensor dos recursos públicos. Porque a partir do momento em que você se apresenta para a população de uma forma onde você desconsidera qualquer ato moral que venha realmente tornar mais relevante o ingresso de pessoas honestas dentro da política, você está incentivando que a população continue com esse tipo de comportamento, que é o quê? A política da troca de favores. Então, eu só voto em você se você for me beneficiar no meu particular. Muitas vezes, a pessoa não entende, não consegue alcançar a compreensão do quanto aquilo ali vai prejudicar ela lá na ponta, porque ela acredita que aquele benefício que ela está recebendo, ela está saindo na vantagem. E aí é natural que o ser humano queira sair na vantagem, né? Mas a gente não percebe que, a partir do momento em que eu aceito, como por exemplo, que um político pague para mim minha carteira de habilitação, eu estou, logicamente, lá na ponta, me prejudicando na educação, na saúde, como foi dito aqui. Por quê? Porque aquele dinheiro que está sendo desviado para benefícios próprios, ele está sendo retirado do bem comum. Então, essa ausência vai fazer total diferença na sociedade. E é essa consciência que a gente precisa levar para as pessoas, Lisdeire, que a gente sempre comenta, levar a consciência das pessoas do quanto elas são prejudicadas a partir do momento em que elas escolhem eleger aquele político que escolhe chegar até ela e oferecer a ela a barganha, a troca do voto, né? E aquilo ali a gente sabe que, embora esteja ultrapassado, ainda é muito, muito atual na nossa sociedade. A gente percebe que cada ato de corrupção, ele não parte propriamente de servidores públicos. Ele parte também da sociedade, né? Que coopera com muito desses atos. E acaba naturalizando um comportamento e apreendido por diversas pessoas, apreendido por jovens, apreendidos por mulheres, por homens, que acaba naturalizando, e isso diminui a credibilidade do serviço público, né? Pois, capitão, então, para a gente continuar discutindo aqui a corrupção,
são necessárias medidas abrangentes, né? Porque a gente também não pode dizer que o barco afundou completamente, porque a gente sabe que existem órgãos que são responsáveis em atuar no serviço público, né? Como fiscalizar, como instituições de fiscalizar, né? Para que a gente possa combater, oferecer a punição e também livrar o serviço público desse sistema, né? Como, por exemplo, a prestação de contas, né? E as fiscalizações. Existe-se tanta dureza do indivíduo, né? Enquanto cidadão ali nos crimes comuns, por que não exigir tanta dureza também nos crimes contra a administração pública? Exatamente. Nós temos aí que chama o crime do colarinho branco, não é? Exato. Intitula, dá esse rótulo Mas eu acho que as penas para esse tipo de crime, principalmente que envolve o erário público, o dinheiro que é da nação, do povo, que é para atender as demandas da sociedade, eu acho que deveria ter uma legislação que fosse muito grave, uma pena muito grave, muito dura para poder combater direção. Mas eu vou mais além, porque tudo tem a prevenção, não é isso? Exato. E prevenir. Como é que hoje estão se cruzando as informações? A tecnologia hoje evoluiu de uma forma que dá para você detectar. Por exemplo, se o indivíduo contratou um serviço, por exemplo, vamos fazer uma praça. Aí lá na praça o gestor faz a licitação e tudo, mas tem como você fazer o cálculo, tem como você fazer uma fiscalização, o vereador, o Ministério Público, de verificar se aqueles valores estão corretos, mesmo estão batendo. Mas se isso tiver uma omissão, aí tem um conjunto, a omissão pode também incentivar que essas práticas continuem, ou elas possam acontecer. Então é um conjunto de instrumentos, de ferramentas, e com um conjunto de pessoas que são responsáveis dentro da esfera, dentro do grau hierárquico, tanto parte da justiça como da polícia, como dos órgãos que fiscalizam, né, os órgãos, os tribunais. As câmaras legislativas, todo é um conjunto. Exato. Mas só que nós sentimos, no nosso país principalmente, que, por exemplo, uma Câmara, como é que um legislador ele vai se sujeitar a fazer amém para um ato que ele viu que é nocivo à sociedade. Ele foi eleito pelo voto do eleitor, mas ele não respeita o eleitor, ele faz amém por outro interesse que eu não sei qual é, que a gente não pode demandar, mas que no conjunto vai justamente para a essência do tema aí, que é a corrupção, que é essa que é nociva, essa que fere, essa que chega ao ponto de ceifar a vida de pessoas por carência, né, por falta de recursos. Sempre fala, principalmente eu estou falando da área de saúde, porque a corrupção é muito forte na área de saúde, a gente sente o envolvimento da máquina quando faz auditoria ali, tá a Polícia Federal, tá o Ministério Público correndo atrás de ver essas demandas que vieram para ser direcionada para atender a população e não chegou, porque no meio do caminho aconteceu isso. Então, a gente está vendo aí... E desvios. Houve os desvios. E quando é desvios, tem um tipo de desvio que, às vezes, o gestor ele puxa de uma pasta e coloca em outra, que chama desvio, né, da sua finalidade, mas ele justificou, foi para lá. Mas tem o desvio que é aquele que vai para o porão, os bolsos, os cofres escondidos aí nesses ambientes por aí, né? Vai para dentro dessas áreas aí, que só a polícia mesmo para chegar e reprimir. Agora, eu defendo aqui nesse momento, né, como um brasileiro que defendo sempre a honestidade, o zelo pelo erário público, eu defendo que sejam penas as mais pesadas possíveis, né? Que seja o legislador, o Congresso Nacional, que fizesse isso. Só que quando o legislador pensa nisso, tem uma engrenagem tão grande, principalmente no campo político. Não querem legislar para se punirem. Tem legislação em causa própria que o indivíduo defende outras coisas, mas para punir, para destruir com a classe. É claro que eu estou falando aqui dos maus, né? Nós estamos aqui quando falo, mas tem as exceções, tem
tem congressistas, tem políticos que servem de exemplo A gente na não nossa pode nação. generalizar. É isso, isso aí a gente está colocando. Mas esses que tem aí, que está virando regra já de corrupção, regra não é mais exceção, né? A corrupção, virando regra, entrou, já sabe. Por que o gestor, às vezes, ele elabora um projeto, ele chega lá na União, vai captar um recurso, e ele não consegue trazer o recurso, porque quem está lá, que é um cidadão que faz o dever cívico dele, o dever patriota dele de zelar pelo erário, ele dificulta isso. Não mande para lá não, que aquele prefeito ou aquele governador, ele é ladrão. Não vá não, porque tem informações, já tem aqui apurações dele e tudo, então ele evita, ele trava. Agora eu defendo, sabe o quê? Para esse ato de corrupção, em todas as áreas. O erário saiu, o recurso saiu de lá, da União, do Estado, onde for, e foi para uma determinada pasta. E mensalmente teria que ter uma auditoria, aí seria um mundo, uma mega estrutura de auditorias pelo país afora, para ver se realmente, e o cidadão, o prefeito, ou o gestor que estiver à frente de determinada pasta, que lida com o erário, com o dinheiro, que quando fala em corrupção, tem corrupção de toda ordem. Tem aquele que é pecuniário e tem de outras formas também, não é? Me permita até fazer uma ressalva sobre isso. Foi dito aqui sobre os tipos de corrupção, de desvios, né? Existem alguns desvios que falta ainda um respaldo jurídico, né, para ser comprovado e tudo mais, mas como sociedade a gente consegue perceber que existe algo errado, questionável, né? Por exemplo, na pavimentação asfáltica, a gente pode conseguir avaliar o contrato de licitação, né? Geralmente os contratos que são feitos com essas empresas têm ali todas as especificações da aplicação do asfalto. E geralmente na prática ocorre diferente, porque é por ali que ocorrem os desvios, né? Nesse sentido. E aí entra um papel muito importante de uma instituição chamada Câmara de Vereadores, que é a Câmara que representa os interesses da população. E até isso que eu quero falar com o Guinho, né? O excelente vereador, além de vice-prefeito, mas já foi também vereador. Então, uma forma de enfrentar todo esse sistema, né, esse fenômeno chamado corrupção, além dos tribunais de conta, além da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, a gente tem uma instituição de poder, né, dentre os poderes, que tem essa atribuição que é de fiscalizar as contas públicas, no caso da Câmara de Vereadores do município. E muitas vezes, Guinho, a gente vê essa função sendo desidratada e ela perdendo sentido e outras sendo ressalvadas de cunho mais populista, né? A gente vê agora, principalmente nessa época de pré-campanha, de ano de eleições, vereador quase com enxada na mão, né? Saco de cimento nas costas. Saco de cimento nas costas, quase levantando bloco em casa, nada que isso seja errado, mas ali, né, a função que é a função típica de um vereador, que é fiscalizar. Você vê que ela está se perdendo aí, né? E a população tem que exigir que ele cumpra com as suas principais atribuições, que é legislar e principalmente fiscalizar. Trazendo para a nossa realidade do nosso município, o prefeito conseguiu uma coisa histórica, né, que foi em 4 anos, que nós estamos concluindo aí o 4º ano de governo, manter 20 vereadores na sua base. Eu tenho certeza que Itabuna tem problemas demais. Porque se não tivéssemos, aí você justificaria você ter 20 na sua base. Mas ter 20 na base demonstra que ele teve uma habilidade muito grande, política, de conseguir, e digo isso sem medo nenhum, de paralisar a atuação fiscalizadora do Parlamento Municipal. Que não existe. Entendeu? Não existe. E mesmo que os vereadores utilizem, não, eu estou fazendo a minha função, eu quero fiscalizar. Fiscalizar o quê? Nós tivemos agora um problema gigantesco com o Hospital São Lucas. Nós não tivemos um posicionamento sequer, né? Eu não vou falar porque do vereador de oposição você se espera o posicionamento, óbvio, ele é oposição. Mas da bancada de situação, de uma comissão de saúde, nenhuma posição sequer de questionar, de falar, olha, isso aqui está errado, o que foi que aconteceu. Não. Então, isso não é
a omissão não deve estar inserida dentro da atuação parlamentar. Até porque ser governo não é ser subserviente, né? A própria omissão é crime. Exatamente. Então a gente precisa ter um legislativo, né, que pelo menos aponte e diga: isso aqui está errado. Vamos buscar investigar, vamos buscar apurar, ver quem é o responsável, né? E isso não tira você da posição de ser aliado. Porque nós não somos, eu falo isso sempre, eu ou qualquer vereador, quem quer que seja, não é chamado a ser comparsa, não. É para ser aliado. É conivente. Exatamente. Então a gente precisa ter essa liberdade de realmente fiscalizar. Porque a população cobra. A gente viu a população cobrando com relação aos valores de semáforos, que acharam absurdo. Então a Câmara tinha que se posicionar, mostrar que não tem erro nenhum, que está certo os valores de semáforos. A Câmara tinha que mostrar que não houve erro com relação à reforma do São Lucas. A Câmara tinha que mostrar que não houve erro com relação ao teto que desabou lá do colégio no bairro São Caetano. Porque se ela ficou quieta é porque ela acha que está certo. Exato. Então eu preciso provar que está certo. Entendeu? Eu tenho que mostrar à população que está certo. Agora, e eu digo sempre, hoje eu falava isso, o silêncio, tanto do prefeito como da Câmara, você permite que o cidadão ele faça a tradução que ele quer. Que ele chegue lá e traduz da forma que ele pensar. Está no direito do cidadão fazer essa tradução porque houve silêncio. Então o silêncio ele não é saudável dentro das problemáticas da administração pública, seja no governo, no Poder Executivo, ou seja no Poder Legislativo. Marisa, eu fico vendo o Linho falar e eu já imagino, né, que se temos uma Câmara que que situação não se traduz em conivência, né? Não deveria traduzir, que deveria traduzir se é situação que eles também mantenham as suas funções de fiscalização. Qual é o prejuízo que a cidade tem hoje com 20 vereadores que não fiscalizam os contratos e os atos, os decretos municipais de um prefeito? Qual é o prejuízo que a população está colhendo hoje e vai colher por diversos anos se temos uma administração hoje que faz conforme o bem entende, de uma forma totalmente centralizadora, para que não sejam nem sequer questionados. Eu fico imaginando o que falta para acontecer em Itabuna para ser questionado. A omissão, além dela ser criminosa, né, ela é imoral. A gente precisa falar sobre isso também. Por quê? A nossa crise, especificamente, além de ser política, porque temos várias problemáticas, como foi citado aqui por Guinho, ela também é moral, porque a gente tem pessoas que têm a coragem de vir a público e sustentar várias teses que fundamentam a corrupção em seus pequenos atos. Então, a partir do momento em que a gente aceita isso com normalidade, a gente também está aceitando como concordância. Então, uma Câmara de Vereadores deles que se faz omissa, ela tem um intuito. E esse intuito é simplesmente não levar à população as informações necessárias. Porque a população, como eu já ouvi mesmo falar, mas isso aí não é necessário que a população saiba. Claro que é necessário. Porque sempre foi assim. Em várias gestões já aconteceu dessa forma e ninguém tinha conhecimento disso. Mas agora se faz necessário saber. As pessoas querem saber como funciona. Da mesma forma em que grupos minoritários que fazem parte de um governo têm total conhecimento das tomadas de decisão, o dono do dinheiro, que é a população, do dinheiro público, tem total direito também de saber o que tem, como é feito e da forma como é feita. Não é simplesmente, eu vou pegar esse dinheiro daqui e vou colocar aqui. Mas por quê? Né? Em que prazo? A gente precisa falar sobre isso, porque a Câmara que não representa os interesses da população, ela está intencionada. Quais são as intenções dessa Câmara? E é importante, Larissa, nessa sua fala, não existe essa permissibilidade, né? Na verdade, existe uma porcentagem que é aprovada no orçamento anual de transferência de uma rubrica para outra. Mas você não tem essa permissão, a não ser que você peça uma suplementação na Câmara, né, de eu vou deixar de investir na educação para investir tudo na saúde. Não, você tem
primeiro, um limite constitucional a ser aplicado na saúde, na educação, que o prefeito pode chegar ao teto, o teto não, tem que chegar ao teto, senão ele responde por improbidade, ou ele pode passar desse teto, do que agora a transferência de uma para outra, existe um limite aprovado em lei, né, que o prefeito pode fazer essa transferência de uma para a outra. Exatamente. E se ele quiser aumentar essa porcentagem, ele pode enviar sim para a Câmara uma suplementação pedindo essa alteração. E existe um discurso que a gente vê aí, né? É esse dinheiro da cultura. Não pode mexer no dinheiro da cultura para botar na educação, na saúde. A gente escuta muito isso, principalmente com os valores dos eventos, né? Quando, o Itapedo custou 9 milhões. Mas esses 9 milhões é da cultura. Não existe também essa argumentação, não cabe. Até porque, se vocês pegarem o orçamento, eu não sei o valor exato, mas mensalmente eu fico que não chega a 3 milhões. Entendeu? Então, é preciso ter também esse entendimento e não comprar esse discurso para legalizar o que está errado, nitidamente errado. Entendeu? A gente vê uma Câmara que tem 22 vereadores, né? 21 vereadores. E que 20 não fiscalizam, é porque não há transparência em como esses recursos estão sendo empregados na cidade. Aliás, se não há transparência, a gente apenas, como munícipes, conhece apenas as consequências. E além de conhecer as consequências, que é queda de muro, queda de teto, a gente acorda quase todos os dias com manifestações, queimas de pneus, das pessoas procurando infraestrutura e diversos serviços públicos sem atendimento, principalmente, como diz o capitão, serviços de saúde. Então, as consequências a gente está conhecendo. Não conhecemos a transparência porque quem deveria estar atuando nessa função típica está praticando uma omissão. E essa omissão é tão criminosa, como diz aqui, ela não é apenas imoral, ela também é ilegal, sujeita ao próprio vereador de não estar atuando nessa fiscalização. Ao contrário, o que a gente está vendo do vereador, muitos deles que a gente assiste pelas redes sociais, é acompanhar o prefeito nas obras, mas não para fiscalizar, como uma aparência que ele contribuiu com aquela obra ali, né? De ser o pai da obra. É muito pai da obra nessa cidade, né? Não podia passar batida essa sua fala aí, porque assim, Guinho comentou aqui, né, da importância da gente saber da representatividade de cada um nos poderes adequados, né? Sim. Por exemplo, saber o que se faz um vereador, o que se faz um prefeito, um vice-prefeito, não é isso? E a gente percebe que ainda falta esse tipo de conhecimento. Por quê? Estamos cansados de ver vídeos de vereadores aí percorrendo bairros, né, com enxadas, com tratores, com cimentos. Não que seja errado, como Lisa já havia mencionado, mas isso não é fiscalizar. Fiscalizar e representar é o que foi dito aqui. É mostrar que está tudo ok com os contratos ou não também, né? Porque se a população está questionando os valores dos semáforos, a questão da pavimentação asfáltica, o que aconteceu no Hospital São Lucas, é obrigação do Legislativo, Câmara de Vereadores, a obrigação chegar lá, comparecer e representar os interesses da população. E não se fazerem de cegos, surdos e mudos e se curvarem ao Poder Executivo. Fazer da Casa do Povo um puxadinho da Prefeitura. E a gente observa ferido um princípio constitucional, que é a questão dos poderes. São independentes. Olha a força, a expressão da Carta Maior do país, né? A independência. Isso aí configura ferir um princípio que está lá constitucional da independência. Quando falou 20, cadê a independência que eles estão praticando na sua essência, na sua realidade, nas práticas, né? Aí ele pode ser harmônico, mas a harmonia não quer dizer subserviência, né? Eles são... Harmonia é para a relação entre as instituições, é isso?
porém a gente vê ferindo de forma categórica um princípio constitucional, que é a independência. Por que não tem independência? Porque não exerce aquilo que está garantido, previsto na lei, na Carta Magna do país, que é a Constituição, a questão da independência. Aí você diz assim, por que esse vereador ou a vereadora está ali e só está dizendo amém? Ele está sendo subserviente a um processo que ele está prejudicando ela diretamente à sociedade, ao povo. Ele está sendo omisso para aquele fim que ele está investido da sua função. Então nós precisamos rever. Eu acho que o país precisa muito elevar o nível intelectual das pessoas. Você vê que o judiciário tem menos essa questão da subserviência, né? O judiciário ele exerce um papel mais independente, né? Que tem a harmonia, o respeito institucional tem que haver. Capitão, a gente está falando de superveniência, né? De aceitar, né, o que o prefeito faz, ou de não fiscalizar, de ser omisso. Mas eu vou além, né? Além dessa superveniência aí, com relação a esses cargos, né? Com essa fiscalização. Eu vou dizer benefícios, interesses, né? Porque eu acredito que tanto silêncio e tanta omissão não é o fato de ser apenas ali um silêncio de temor ou algo desse tipo, mas eu acho que a gente não está aqui dentro desse programa nominando ninguém, né? A gente está discutindo políticas públicas, a gente está discutindo o que é corrupção, mas normalmente, quando há tanto silêncio, há interesses pessoais, né, serem ali praticados, e em virtude de tantos cargos que há um senso comum que o vereador ele tem diversos cargos a ser distribuído, e em virtude disso ele quer manter um curral, né, que é apelidado por curral. Ele quer manter uma base eleitoral, e em virtude dessa base eleitoral ele se silencia. Então você vê que é um jogo sistêmico que se autorretroalimenta, né, de vários lados, né? Aquele vereador ali que, de certa forma, tem vários benefícios para ele ou para terceiros, e em virtude disso, ele acaba, então, que isso é um ato de corrupção, acaba não fiscalizando, omitindo com o seu dever. Deixa de cumprir um papel constitucional dele, né, que é fiscalizar. Isso está previsto aí. Então você vê que essa subserviência, por trás disso, tem um monte de interpretações, né? Por que está fazendo isso? Que na hora que elegeu, que o mandato eletivo, ele é para representar aquela sociedade, né? Aquela cidade, representar o seu povo. É para defender, inclusive, né? Disso que nós estamos falando, da corrupção, da subserviência, do mau zelo, do maltrato com o dinheiro público, com as ações que estão acontecendo, né? A omissão. Por exemplo, eu passando num ponto de ônibus hoje, eu estava andando na cidade, eu passei e estava um monte de pessoas esperando o transporte coletivo. E duas senhoras me abordaram, ô capitão, aí uma com a perna inchada, uma segurando a outra, e disse: nós viemos de lá de Nova Ferradas, porque o posto médico lá não está atendendo, e viemos procurar aqui e não fui atendida também. Aí você vê, por que o posto médico não atendeu? E por que o legislador local, que ele tinha que ir lá fiscalizar, né? Por que não atendeu? E por quê? Aí vem esse monte de porquê, né? Um monte de porquê, vem por trás disso, o resultado patente disso aí é o mau serviço prestado à sociedade. E chega a questão do sofrimento, né? Levando o povo a um constrangimento, o poder público levando a um constrangimento terrível de não ter esse serviço sendo prestado. E o interessante, capitão, que está colocando aí, né? Porque frequentemente a gente ouve da população esse tipo de reclamação. Na folha da prefeitura de pagamento não falta médicos para aquele posto de saúde, né? Mas o médico em si ali, ele não está presente. A gente sabe que isso acontece sim com frequência, né? Existe uma dificuldade na comprovação porque a gente precisa ter acesso aos documentos, mas a gente sabe que existem médicos que atendem no serviço público e atendem também em clínicas particulares.
e acabam priorizando seus interesses particulares em detrimento da população que precisa utilizar do serviço do SUS. Aí, novamente, entra o quê? A Câmara de Vereadores representando a população nesse sentido também. Mas a gente não vai falar só apenas da Câmara de Vereadores que tem que participar. A participação ativa da sociedade civil, da mídia, das organizações não governamentais desempenha um papel crucial na identificação, na denúncia, na prevenção da corrupção. Além disso, é importante que haja um compromisso político genuíno em combater a corrupção em todas as esferas de governo, desde o nível local. Guinho, a participação da sociedade é importantíssimo. A partir do momento que a população pede uma carteira de habilitação para votar em você, ou que fura a fila do sistema de saúde, ou ali trabalha, né, para fazer um trabalho, vamos dizer, fantasma, que eu sei que você entende bem de fantasma, é praticamente um caça-fantasma, né? O Ghost, como é que é o nome aquele, tem um filme, né? Caça-fantasma, né? É uma caça-fantasma, né? Comprovado judicialmente por já em instâncias superiores essa sua habilidade de caçar fantasmas. 30. E diversas formas. Mas isso tudo, capitão, porque há uma colaboração da própria sociedade civil. E colaboração essa que falta um médico lá para o atendimento para a senhora, que às vezes... Não estou dizendo essa senhora, mas eu estou dizendo, às vezes as próprias pessoas que colaboram com os atos de corrupção são elas também que ficam sem o médico e sem um dentista, e sem a escola, e sem a creche, e lá vai. Eu acredito que o caminho é a educação política, né? É extremamente importante para que a sociedade não caia nas ciladas que muitos políticos apresentam. Já que nós temos um judiciário que permite que condenado da justiça seja candidato e seja votado, né, que ex-prefeitos que tiveram a comprovação condenados na justiça por corrupção ou coisa semelhante disputem eleição, ou deputados, ou presidente da República, então a população precisa ter esse entendimento de que a política ela não é um time de futebol, de que é o Flamengo e o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, ou o Bahia e o Vitória que está jogando. É a vida dele. Aquele voto vai representar a saúde, a educação, o transporte. Então essa educação política é o caminho, porque a gente infelizmente não pode contar 100% com as instituições que deveriam combater que o corrupto chegasse. E tem muitas vezes que quando o cara é impedido de disputar, ele bota a mulher, bota a filha e ganha. E continua. Entendeu? Então o cidadão se dispõe a votar em quem aquele cara corrupto indicou. Então, ou a gente muda essa consciência da população de que o rouba mais faz não pode ser aceito, de que o populismo de que eu sou o que estou promovendo ações, né, na cidade, eu que estou dando a cesta básica, eu que estou fazendo a festa, eu sou o melhor. Não é dessa forma que a gente muda o Brasil, não é dessa forma que a gente muda a nossa realidade dos municípios. Ou a gente entende de que o cara que vai representar, seja na prefeitura, numa assembleia, numa câmara, num congresso, ele está ali dando o CPF dele para representar um povo, ou esse país vai ser cada vez mais desacreditado de seus representantes. Eu digo para você, se você vai aceitar uma festa, um churrasco, promovido aí por alguma liderança política ou liderança de bairro, se você vai aceitar aí qualquer tipo de benefício, seja um futuro emprego, ou seja um exame médico, uma cirurgia, ou seja uma cesta básica, às vezes a gente está precisando, né? Realmente está precisando, seja lá o benefício que você aceitar, se lhe oferecer, ele já te está dando o contorno de como será essa gestão, a base de troca. Então ele não vai trabalhar para um bem comum, ele vai trabalhar para o indivíduo. E quando um vereador ou prefeito já coloca promessas na frente, ele já está desenhando como será a governança dele. Ele vai te atender, ou às vezes ele nem vai lhe atender. E quando ele chegar lá,
ele vai fazer a mesma coisa, só que o privilégio não vai ser muito para você, vai ser para ele, não é? Por isso, capitão, que eu digo, o que Guinho está dizendo é realmente muito importante a gente dizer para a população que não basta ter tribunais de conta. Pode até ser que os 20 vereadores trabalhem, fiscalizem, legislem, mas ainda não é suficiente se não tivermos uma consciência política, né? Porque isso tudo é uma alimentação, é um círculo que se autoalimenta a sociedade em troca de favores. Então, quando a gente aceita tudo isso, a gente resume esse serviço público a uma pequena parcela, uma pequena quantidade. Não vai sobrar, porque o dinheiro vai ser usado para pagar benefícios. Benefícios particulares, não é isso? Exato. E quando a gente fala em corrupção, o país, o retrato maior está justamente dentro do sistema político, né? A questão administrativa do país. Então, o indivíduo, por exemplo, como é que um deputado gasta 10 milhões de reais para ser um deputado federal? Oxe, aí você vai fazer os cálculos do salário, não tem nada a ver. O que é que está acontecendo aí? Aí você fica assim, e mesmo ele vendeu as fazendas dele, ele vendeu tudo para botar os 10 milhões, ele é um grande patriota, né, se ele fez isso. Mas e se ele gastou os 10 milhões, ele vai fazer o quê para repor isso aí, que saiu de onde? A conta não bate, né? Essa conta não bate. Eu estou dizendo isso um exemplo, é claro que a gente não está aqui nominando a ABCT. Nós estamos falando uma realidade pública e notória, que não bate. O cidadão, um cidadão convidou outro para ser vice, né, aqui nessa cidade. Aí foi lá e falou assim, agora você tem que entrar com R$1 milhão. Aí o outro falou assim, quanto é que ganha um vice por mês? Aí fez a conta, os 48 meses. Não dava a metade de R$1 milhão e disse, estou fora, porque esse jogo aí não dá, isso aí não bate. Então você vê que tem algo errado, não bate isso aí. E o sistema nosso, você vê, a população aproveita da população, como eu falei, a população carente, para ir lá comprar a consciência dessas pessoas. As pessoas não queriam votar, talvez, naquele que está lá, não representa ele, porque ele usou esse método, ou ela usou esse método. Então nós precisamos, como o Guinho falou, Larissa, e que, doutora Lisdeile, e telespectador, o que precisa realmente é ter o espírito de patriota, patriotismo. O que é isso? O que é do povo, é da nação. A nação está aqui, é o dinheiro, é o erário, são os valores que tem que chegar e as pessoas. Tem a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família é a única coisa que esses indivíduos malandros que ficam por trás fazendo essas tretas não conseguem, porque sai de lá do governo, lá do cofre do governo e cai no bolso do beneficiário, cai na ponta. É a forma mais correta que tem, que entra. Assim mesmo você vê que tem um monte de fraudes, né? Que não deixa de ser a corrupção, essas fraudes, né? Então, o que é que nós precisamos? O Guinho colocou muito bem, uma questão educacional de patriota, né? De ser um defensor da sua pátria, para que todos os valores, né? O erário, tudo seja direcionado, respeitado em todas as esferas que ele estiver, vigiado, né? E ter aquilo como um bem precioso para cuidar de vidas, cuidar do nível intelectual, cuidar do bem-estar, do bem comum de uma sociedade. Não podemos mais fraquejar com isso aí. Até porque quando a gente vai comprar um produto, né, um produto que a gente não conhece, a gente pede referência a alguém que já comprou aquele produto. Quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa ou numa instituição privada, você também busca referência daquela pessoa. E por que a gente não adota esse mesmo tipo de comportamento dentro do sistema público? Porque enriquecimento ilícito de políticos, a gente vê isso com muita frequência. E as pessoas, nesse sentimento de patriotismo, a gente não percebe essa preocupação, esse questionamento, esse incômodo. Porque a gente precisa avaliar, né? A sociedade precisa fazer uso do julgamento moral nesse sentido. Você precisa avaliar o candidato, eu sempre falo, você precisa avaliar o candidato e avaliar o gestor público
como uma pessoa que está ali para trabalhar a serviço do bem comum. Ele não é um artista, ele não é uma celebridade, né? E muitas vezes ele está ali presente naquele momento com você em época de campanha, mas ele precisa também estar presente naqueles momentos de realidade sua, do dia a dia, que é na saúde, na educação, na cultura. A gente não pode permitir que isso se perca dessa forma, porque eu também percebo e concordo que falta um sentimento de patriotismo. A corrupção hoje, eu arriscaria até dizer que a corrupção hoje, Lisdeia, ela tem que ser mais combatida pela sociedade, enquanto todos nós, né, cidadãos que têm esse interesse, né, de não somente permanecer com aquela falácia de que político é tudo igual, mas de pessoas que não aceitam o que está aí, que não aceitam ser lesados, pessoas que não aceitam ter o seu dinheiro literalmente roubado, desviado. Então a gente precisa ter um posicionamento mais firme em relação a isso, porque é o sentimento de patriotismo. Eu não aceito, coloquei, votei, deu errado, tem que estar fora. Vamos escolher outro que seja melhor, que me represente, que realmente esteja ali para fazer o que precisa ser feito e da forma certa, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então eu também considero isso aí. Eu acho que a população nesse momento tem que buscar ter maior comprometimento consigo mesmo. Porque é muito mais fácil chegar lá na urna, votar e aí depois dizer, aí ó, todo mundo é igual. Mas não. Qual foram os critérios que você adotou para votar naquele candidato? Você precisa entender isso. Eu digo, eu vou além. Além do sentimento de patriotismo, eu acho que falta empatia. Eu acredito que falta altruísmo e, às vezes, até um certo egoísmo, né, com a nossa sociedade. Então, diante disso, a gente já vai passar aqui para as considerações finais, mas foi um programa bastante reflexivo para você que está aí em ano de eleições, né, e possa, né, refletir sobre essa temática tão importante, quais são as consequências dos atos de corrupção, que não são praticados apenas pelos gestores públicos, mas praticado também por todo e qualquer cidadão que colabora com esta gestão, né? Eu quero as suas considerações finais, capitão, já agradecendo imensamente por colaborar com essa discussão tão importante para os nossos telespectadores aqui, com toda a sua experiência, como já foi prefeito, vice-prefeito, a respeito da lisura e da ética do nosso serviço público. Exatamente, temos que zelar por isso dentro de uma conduta que é a conduta ideal para poder você ver em sociedade, mas eu vou aproveitar nesse momento para deixar um recado. Quando que continua aí nesse pleito agora que vem aí mesmo, os vereadores e prefeitos, que vai ter de governador, de presidente da República, senadores e tudo, o dinheiro vai rolar, vai chegar dinheiro, o dinheiro já está sendo todo armazenado por aí da forma mais tradicional da corrupção para captar o voto das pessoas. Então, eu deixo aqui a mensagem. Esses dinheiros vão chegar. Agora, você tem a arma para transformar isso. Você está aí nos assistindo agora, a sociedade tem, que é o seguinte, pegue o dinheiro e na hora da decisão vá pela sua consciência. Ele não vai, esse que está confiante no dinheiro, vai perder o dinheiro, vai perder a eleição e você vai ter um representante a nível da sua consciência que você deseja. Então essa é a minha mensagem falando de corrupção. Quero encerrar aqui, pedir aqui, agradecer essa oportunidade ímpar toda aqui, a TVI, a doutora Lisdeia, ao meu amigo vice-prefeito de Itabuna, Anderson Guil, né? É uma cidade importante, você é o vice-prefeito. E Larissa aqui essa forma muito bem colocada, com muita propriedade, você colocou aí, esse comentário que você fez, justamente em um tema que esse tema, ele é nocivo à sociedade, como é uma arma letal para a morte das pessoas. Então, muito obrigado ao telespectador e estamos realmente finalizando aqui. Obrigada, capitão. Ao nosso vice-prefeito, a gente quer as suas considerações e agradecendo imensamente que sempre te ouvi. E é uma aula. E é um incentivo para os jovens se interessarem pela política. Eu falo que sempre Guinho é um exemplo para a juventude.
E se a gente tivesse vários guinhos aí na administração pública, provavelmente nós não estaríamos colhendo tantas dificuldades que essa cidade sangra e encolhe em termos de serviço público. E o prejuízo é para todos, são para todos. Vinho, suas considerações. Sempre que alguém me elogia, capitão, eu lembro do meu bispo, Dom Ceslau, que ele dizia assim: eu quero ser 50% disso que você está falando. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Esse assunto, né, precisa ser debatido e combatido. Sim. E essa fala do capitão Azevedo, né, sobre ser uma arma letal, sem dúvida. A campanha da fraternidade, certa vez, quando nós tratamos sobre corrupção, né, e um bispo, se eu não me engano, Dom Sérgio, ele dizia que corrupção mata. E realmente mata. E a gente, enquanto sociedade, nós precisamos, você cidadão e cidadã que está em casa. Se na sua cidade falta medicamento no hospital, falta medicamento no posto de saúde, não tem manutenção e reforma nas escolas, a pavimentação não é de qualidade, saiba que tem alguém ficando muito rico. Tem gado sendo comprado, tem fazenda sendo comprada. Não tenha dúvida disso. Apartamentos no exterior. Então saiba de que o mínimo, o essencial, ele precisa ser feito. Eu sempre falo, feijão com arroz. Se nem o feijão com arroz está sendo feito numa cidade, tem algo errado, está indo para o bolso de alguém. Então não compre essa ideia. Eu sempre falo, alguns prefeitos utilizaram esse discurso no combate pela queda do FPM com razão, porque é necessário, os municípios precisam. Mas esses prefeitos conseguiram, muitos, manter o funcionamento normal da cidade. Já outros prefeitos paralisaram 100% do serviço público por conta da queda da arrecadação do FPM. Ficou claro ali de que não existia um planejamento e uma condução correta do orçamento que foi aprovado daquilo que é arrecadado no município. Né? O planejamento orçamentário ele pode ser para mais ou para menos, mas foi planejado durante um ano inteiro por uma equipe técnica de orçamento, pela Secretaria da Fazenda, controlador, procurador e o próprio gestor municipal. Então é inaceitável de que o município, ele, por conta de uma receita que cai, você ter vários serviços paralisados. Né? Não estou dizendo aqui de que não foi realidade. Foi realidade, mas enquanto alguns prefeitos conseguiram tocar suas cidades, outros paralisaram. Então, sempre analise isso. Se a sociedade falta o que é essencial, tem dinheiro sendo roubado, tem dinheiro sendo desviado. Nós nunca na história de Itabuna, vou citar a minha cidade, eu tenho 30 anos apenas, mas eu nunca vi Itabuna como está hoje, parecendo uma lua, buraco para tudo que é lado. Não se reforma um posto de saúde com recurso próprio. Não se reforma as escolas, obras paralisadas. Isso é inaceitável. Nós temos que combater isso, e o combate é através do voto. Então, cidadão e cidadã tenham essa consciência de que para acabar com a corrupção, a arma está na sua mão. É saúde, é educação e a cultura, né? Doeu ver a FIC naquela situação. Suas considerações finais, Clarissa. Primeiramente, agradecer ao capitão Azevedo pela presença. Sua experiência como gestor público contribuiu bastante nessa discussão, né? Trouxe um entendimento mais amplo a respeito da gestão pública. Ao nosso vice-prefeito Anderson Guinho, e com certeza um exemplo de jovem político, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente deve aceitar e daquilo que a gente deve fortalecer para que permaneça nesse caminho dentro da política. A vocês, dele também, por esse espaço, né, que é tão de ordem contributiva para a sociedade, que é a educação política. E eu queria direcionar agora, nessa parte final, a minha fala, à população, que enquanto a gente se condicionar a trocar o voto por uma deitadura, por uma cesta básica, um toldo para uma festa, uma caixa de cerveja e tantas outras permutas, barganhas que se fazem entre políticos e população, enquanto a gente se condicionar a esse padrão de comportamento, a gente vai continuar vendo escolas precárias, postos de saúde sem funcionar adequadamente, pavimentação asfáltica de péssima qualidade e enriquecimento ilícito de vários políticos. Isso é corrupção. E a gente não pode continuar colaborando com isso, porque a partir do momento em que eu aceito de um político esse tipo de comportamento, eu também estou dizendo daquilo que eu acredito.
Olha, é um discurso é um debate riquíssimo, né? Que a gente chama você para reflexão. Quando a gente falou aqui com o nosso vice-prefeito, Anderson Guinho, o nosso prefeito também, Azevedo, trazendo essa experiência de ambos que já foram gestores junto com Larissa, a gente quer trazer para você que você olhe para a corrupção e que não seja a corrupção naturalizada. Ela não é algo natural, porque ela causa essas deficiências que estão aí postas à nossa cidade, às nossas crianças, roubando o futuro de uma cidade, roubando o futuro de homens, mulheres e crianças que não têm acesso a serviço público. Então a cidade é para alguns e para outros é deixar morrer. Então a corrupção ela não pode ser naturalizada. A corrupção ela não pode ser universalizada, porque hoje tem homens e mulheres que trabalham com ética, que trabalham com moral, que trabalham sobre o crivo da nossa legislação. Então, não minimize, não naturalize, não minimize as consequências, como diz, rouba, mas faz. O roubar, tira. O fazer é uma forma de dar aparência de uma cidade que hoje a gente vê acordando como a gente acordou hoje, com manifestações, queima de pneus, porque tem alguém, uma hora dessa, com fome. E essa fome está guardado o dinheiro no bolso de alguém que deveria ter a responsabilidade de gerir e cuidar. Não é um dinheiro dele, é um dinheiro do povo. Então, esse ano, reflita, porque você vai eleger uma equipe para trabalhar para você. Então, se você eleger mal essa equipe, provavelmente vai faltar serviço no posto de saúde, na escola. Então, reflita. É o recado que o Política Sem Mistério deixa para você. E a gente já vai aqui se despedindo e lhe convidando para o próximo sábado e nos reprises aí na TVI. Fiquem com Deus e até o próximo programa do Política Sem Mistério. Tchau, tchau.